Olá, qual é o sentido da vida? Para que o mundo existe? Para que eu existo? Levi Tolstói, um escritor russo, buscou de todas as formas responder essas perguntas. Sendo buscador implacável, será que ele conseguiu obter essas respostas tão profundas? Fique nesse vídeo que nós vamos adentrar a todas essas questões envolvendo esse grande gênio que foi Lev Tolstói e todas as suas reflexões que ele teve a respeito da sua vida. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Lucas, do canal TLK Livros e Leituras, e hoje a gente vai estar falando a respeito desse livro, Uma Confissão de Lev Tolstói. Esse livro aqui ele escreveu quando ele estava num momento muito profundo de angústias sobre a verdade de quem ele era, do que ele fazia. Então Lev Tolstói nasceu na Rússia em 1828. Muito cedo ele já teve muito reconhecimento de ser um baita de um escritor russo. Ele foi para a Guerra da Crimeia, naquele período, e lá ele escreveu um livro e já então estourou e ele já começou a ficar muito reconhecido na Rússia. Então Lev Tolstói, muito cedo, ele já teve o status, ele teve reconhecimento de todos e ele teve também dinheiro. E ele de uma família aristocrata, então ele já teve com melhores condições sociais. Muito cedo ele já foi estudar fora de onde se encontrava, os professores iam lecionar para ele em casa, ele foi fazer faculdade, e ele escreveu livros muito famosos, que é Ana Karenina, a gente tem Guerra e Paz, e outros livros. Então ele vendeu milhões de cópias, hoje ele é reconhecido aí pelo mundo inteiro. Lev Tolstói, ele é considerado um gênio aí da alta literatura, um cara que sempre escreveu de forma extraordinária, vamos colocar assim. Então depois de ele já ter escrito Ana Karenina, Guerra e Paz, ele resolve escrever esse livro aqui, Uma Confissão, declarando todas as angústias dele, da vida dele, que levou até esse momento a escrever esse livro aqui. Então nesse livro aqui ele vai questionar o sentido da vida dele, se o que faz é certo ou errado. Então Tolstói ele vai nascer naquela família aristocrata e ele vai ter a cultura religiosa, vamos colocar assim, a igreja ortodoxa. E até então ele adquirir ali a adolescência, ele vai ser mediado por esses conhecimentos religiosos ali. Só que aí o que acontece? Quando o primeiro então momento da vida dele, que ele vai ter uma quebra ali de paradigma, vai ser então quando ele chega assim, que ele já começa a fazer os estudos, quando ele está ali por uns 16 anos de idade, ele já começa a fazer muitas leituras de alguns filósofos e já começa a questionar tudo o que a igreja repassou até aquele instante ali para ele. Assim como hoje, como em tempos passados, a doutrina religiosa, adotada por confiança e sustentada por pressão externa, aos poucos se derrete sob a influência do conhecimento e das experiências da vida. Contrários à doutrina religiosa, é muito comum que um homem viva bastante tempo imaginando que traz plenamente dentro de si a doutrina religiosa da fé que lhe foi transmitida na infância, quando já faz muito tempo que dela não resta nenhum vestígio. Que a igreja pôde ensinar ele todas as coisas, a religião em si, só porque conforme a gente vai vivenciando e vivendo as nossas vidas, esses conhecimentos e essas tradições começam devagarinho a cair por terra, porque esses conhecimentos não conseguem sustentar a realidade que vai ser imposta na nossa vida, que enfim, daqui a pouco ele teve que ir para a guerra, lá ele teve que matar homens. Então ele vai dizer que a doutrina religiosa desapareceu dentro dele muito cedo, e a diferença que ele fala das outras pessoas, que as outras pessoas isso vai acontecer mais tarde, mas por ele ter começado a pensar muito cedo, já quando ele é adolescente, logo a igreja ali já começa a cair por terra todos aqueles conhecimentos ali que foram repassados desde quando ele era criança até a adolescência. Só que nesse princípio também ele vai dizer que não negava Deus em si, negava assim alguns dogmas, vamos colocar assim. Então ele vai explanar a ideia que o verdadeiro conhecimento para ele seria o autoaperfeiçoamento. Então naquele instante ali que ele cai nesse enfrentamento com os dogmas religiosos, ele vai colocar o aperfeiçoamento como sendo a máxima ali da vida dele, de ele poder evoluir, de comandar a vida dele, de ir em busca do conhecimento, enfim. Então esse seria o primeiro acontecimento que ele coloca ali no livro, de falar sobre o aperfeiçoamento. Só que nesse intuito aí, que ele vai se aperfeiçoando, no caso, então ele vai para a guerra, ali já dá uma quebra de horror que ele vai escrever, Então na adolescência ali ele já faz a quebra da religiosidade, logo mais na frente então ele vai para a guerra e quando ele volta da guerra, ele diz que volta destroçado. Não havia crime que eu não cometesse e por tudo isso, meus colegas me elogiavam, me consideravam um homem relativamente moral. Assim vivi 10 anos. Nessa época comecei a escrever por vaidade, cobiça e orgulho. E aí ele vai ter o primeiro contato, com a escrita de relatar algumas coisas ali que aconteceu na Guerra da Crimeia. E aí ali ele já começa a se tornar, vamos dizer assim, um escritor. E ali começa a carreira dele. Só que aí depois de escrever alguns livros ali, então ele escreveu esse livro aí daqui a pouco da guerra, escreveu Ana Karenina, entre outros, e aí ele vai se colocar numa hora assim de dizer que nossa missão é ensinar as pessoas.
Para tanto, e para não ter de formular esta pergunta natural em si mesma, o que sei e o que devo ensinar, pagavam-me em dinheiro, por isso eu tinha excelente alimentação, acomodações, mulheres, vida social, tinha fama, ou seja, o que eu me ensinava era muito bom. E ele começa a conversar com todo aquele pessoal e analisar, né, toda aquela cultura daquele meio dos escritores, daqueles autores renomados que ele tem contato, e começa a perceber que aquilo ali tem alguma coisa de errado. E ele vai até anunciar depois que, na verdade, aquilo ali para ele, depois ele viu que era até um hospício, que todos eram loucos, só ele não vê que ele era louco também. Então olha só o nível que ele chega aí de reflexão. Então para você que está gostando do vídeo até então, você pode estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal. Muito importante você estar se inscrevendo nesse canal para ajudar ele a crescer. A gente está aqui colocando sempre conhecimento para vocês, trazendo indicações de livros. Então no primeiro momento a gente tem ele ali preocupado com o aperfeiçoamento dele, aí depois ele já vence esses obstáculos todos, se torna quem ele é ali, um baita de um escritor. E aí chega uma hora que ele começa também a dizer para ele mesmo que o que importa é o progresso. Paris. A execução pública de uma pena de morte denunciou para mim a precariedade da minha superstição no progresso, quando vi a cabeça separar-se do corpo e ouvi o barulho das duas partes batendo dentro de uma caixa. Entendi não com a razão, mas com todo o ser, que nenhuma teoria da racionalidade do que existe e do progresso é capaz de justificar aquela ação, e que mesmo que todas as pessoas do mundo, por força de quaisquer teorias, desde a criação do mundo, acho que isso é necessário, eu sei que não é necessário, sei que é ruim e que, portanto, ao avaliar o que é bom e necessário, não sigo o que as pessoas dizem e fazem, nem o progresso, mas meu coração. Outro fator forte ali que ele vai ter é a morte do irmão dele, muito novo, muito jovem. Então aquilo ali também choca ele demais. Então ele vai buscar não só a religião, mas ele vai buscar todos os filósofos uma hora. Vai buscar em Schopenhauer, vai buscar em Salomão, ele vai buscar em todos os sábios da terra, vamos colocar assim entre aspas, que Buda, enfim. Ele vai atrás dessas pessoas que escreveram sobre o sentido da vida, sobre a verdade, e vai fazer uma busca implacável em cima disso e vai tirar os seus próprios critérios a respeito disso tudo. Tem um fato muito interessante que ele fala no livro também, que se aparecesse uma bruxa para ele escolher algum desejo, desejar alguma coisa, ele diz que não ia conseguir desejar nada porque ele não queria mais nada. Então foi até por isso que ele até buscou tirar a sua própria vida, vamos supor. Chega uma hora lá que ele coloca uma corda e faz toda uma situação ali, chega até no quase a fazer isso, cometer o suicídio, mas enfim, ele não comete, então já vou adiantar para vocês aí que ele morreu aí com 82 anos de idade, então ele conseguiu vencer esse lado aí todo dessa obscuridade aí que acontecia com ele. Então com 50 anos de idade ele vai dizer que ele tinha tudo, ele tinha uma vida honrada, ele tinha uma mulher bondosa, ele tinha os filhos todos com saúde, comia do bom e do melhor, ele tinha empregados, tinha uma baita de uma casa, vamos dizer assim, num campo, né, onde ele podia lá trabalhar, desenvolver todo o trabalho dele, e sempre se perguntava para que eu tenho tudo isso? Para que eu vou fazer aquilo? E sempre o para quê, por quê. Minha pergunta, aquela que aos 50 anos de idade me levou à beira do suicídio, era a mais simples que se abriga na alma de todos os homens, desde a criança tola até o velho sábio, uma pergunta sem a qual a vida é impossível, como eu estava comprovando na prática. A pergunta consiste nisto: o que vai ser daquilo que faço hoje, daquilo que vou fazer amanhã, o que vai ser de toda a minha vida? Para que devo viver? Para que desejar algo? Para que fazer algo? Ainda de outra maneira, é possível expressar a pergunta assim: existe em minha vida algum sentido que não seria aniquilado pela morte? Ele continua buscando os filósofos, continua buscando essas grandes mentalidades aí que deixaram um legado aí relacionado à filosofia, a esses campos aí da espiritualidade também. E aí chega um momento chave que ele dita no livro, né, que foi algo que então impediu de ele cometer o suicídio, de tirar a própria vida, que ele diz que foi quando ele enxergou a humanidade. Então, assim, os princípios da humanidade é diferente dos meus princípios. E aí ele vai dizer o seguinte, então, a única coisa que pode ter para a humanidade, para ela não ter se acabado, então é a fé. Então ele vai colocar a fé ali surgindo como um instrumento que a humanidade tem para sobreviver. A fé, então, ela existe então dessa maneira, então ele vai colocar que então a fé vai ser o que vai mover então todo um pensamento dele. Então ele vai dizer que a humanidade não duvida do sentido da vida. Quem duvida é ele, porque a humanidade ela simplesmente existe
conforme a sua necessidade, ela vai sempre prevalecendo nos obstáculos e tudo mais. Então, ele parte desse princípio aí. E ele vai dizer até que o saber racional, então todos os sábios negam o sentido da vida em si, porque acabam sempre gerando todo aquele conhecimento ali de forma racional, enquanto toda a humanidade, então, reconhece esse saber de forma irracional. E ele vai colocar, então, que esse saber irracional é a fé. E a partir do momento, então, que ele cai na fé de novo, ele começa a buscar todos os livros aí sagrados, o islamismo, o budismo. Ele cai em todo nesse lado aí mais voltado com a espiritualidade. E a fase final desse livro aqui, a gente vai ter então ele adentrando as religiões, adentrando todo esse conhecimento e questionando novamente todas as religiões. Que o Lev Tolstói chega uma hora da vida dele que ele quer abnegar de tudo, tirar o direito de todas as obras dele. E a mulher dele disse então que tudo aquilo ali pertence aos filhos, né? E a mulher dele não deixa ele fazer essas coisas, mas o que ele queria era isso. E num certo momento então ele pega, lá com seus 82 anos, deixa uma carta para sua família, né, dizendo que vai sair sem rumo, coisa assim, e que não vai voltar mais. Daí ele sai com o seu médico. E aí fica o seguinte, que quando ele está lá numa certa estação, que lá ele começa a ficar mal, com 40 graus de febre, que está passando mal. Só que é naquele meio tempo que isso aí começa a acontecer, ele vem a falecer. Então, ele é como se ele tivesse largado tudo, deixado tudo para trás, e logo em seguida vem o falecimento dele aí com 82 anos de idade. Então a gente tem aí a obra dele, como é que se diz? Ele viveu a vida como um gênio, e vamos dizer que ele acabou até morrendo de uma forma totalmente também fora do comum. Então, um cara bem diferenciado, né? Lev Tolstói, um escritor russo, conhecido hoje no mundo inteiro, né? Fica a dica aí de leituras dele, e fico aí então à vontade para comentar no vídeo aí e tudo mais, e valeu!